Mistérios, ação, suspense e muitas revelações é o que nos traz Matrix Resurrections, que é o quarto filme da série. Então vamos ver o que o filme revela, e tem muita coisa. Para entrar no clima, eu vou trazer um textozinho que vem do filme 1, né, do primeiro, onde Neo encontra Morpheus. E essa discussão tem a ver com o que eu vou emendar bem no final dessa resenha, que é muito importante. Aqueles que não me conhecem, não sabem como eu faço resenha, eu uso os filmes para revelar informações e fazer conexões com a nossa realidade. Então, essa resenha é sempre cheia de spoilers, e a informação não é ao pé da letra do que está no filme, e sim o raciocínio que você pode adquirir em upgrade através das análises que eu faço, ok? Então, se você não assistiu ainda e não gosta de spoiler, assiste primeiro e volta depois, ou segue comigo, faça como eu faço. Eu sempre investigo o filme todo antes de eu assistir, para que eu possa enxergar mais no mesmo e extrair o máximo de simbologias e dados que nós temos ali. No interior do quarto 13, um número tipicamente associado à vinda messiânica, e que está muito presente hoje na nossa realidade, porque eles estão usando, os donos do mundo, usando esse número 13 em tudo, que onde você olhar tem 13, né? Entre outros números, para não desviar a sua atenção, foque no 13 agora, que significa a anunciação do Messias, né? Através de grandes catástrofes. Não é à toa que é Apocalipse 13, que é o que está em ação agora, não porque as escrituras sagradas tenham precisão fantástica, não, porque a turma que comanda a nossa realidade escreve um script baseado naquilo que eles escreveram no passado. Então, tudo o que está sendo feito agora é uma implantação, desenvolvimento dessas ações, porque nós vivemos em uma matrix de realidade projetada pela perspectiva da mente humana, que roda as impressões dessa realidade virtual com a qual interagimos. Então, Matrix tem muita precisão do que fala? Sim, obviamente que sim. E nessa resenha eu não vou analisar os filmes anteriores, apenas usar um ou outro elemento para isso. Então, voltando ao interior do quarto 13, que é o momento em que Neo encontra Morpheus e toda a bola rola. Diz lá, do outro lado do quarto, uma figura escura espreita pelas janelas altas veladas por rendas envelhecidas. Ele se vira e o seu sorriso ilumina o quarto. Um rugido abafado de trovão abana o velho edifício. Esse é um texto que está traduzido do português de Portugal, então tem algumas coisinhas que eu tive que adaptar. Morpheus então se vira e olha para Neo e diz, at last, né? Que é finalmente. Né? É uma frase muito famosa que virou até algumas puxadinhas de brincadeiras entre vários vídeos. Morpheus então diz, bem-vindo, Neo. Como certamente você adivinhou, eu sou Morpheus. Neo diz, é uma honra. E Morpheus diz, não, a honra é minha, por favor, se sente. Ele diz, então, imagino que nesse momento você se sinta um pouco como Alice caindo no buraco onde o coelho mostrou que ficava. E Neo diz, pode dizer que sim. Morpheus diz, consigo ver nos seus olhos. Você tem o olhar de um homem que aceita o que vê, porque está à espera de acordar. Aí Morpheus continua dizendo, ironicamente, você não está longe da verdade. Você consegue me dizer por qual motivo você está aqui, Neo? E Neo diz, você é uma lenda. A maior parte dos hackers dariam a vida para te conhecer. Sim, obrigado, diz Morpheus. Mas acho que ambos sabemos que é mais do que isso. Acredita no destino, Neo? Ele diz, não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não estar no controle da minha vida. Morpheus diz, sei exatamente o que você quer dizer. Deixe-me então te dizer o porquê você está aqui. Você veio porque sabe alguma coisa.
O que sabe não consegue explicar, mas consegue sentir. Você sentiu isso toda a sua vida? A sensação de que há algo errado com o mundo? Você não sabe o que é, mas está lá, como uma farpa na sua mente, te deixando louco. Foi essa sensação que te trouxe até aqui? Você sabe do que eu estou falando? Neo diz, da Matrix, da matriz de realidade onde eles estão configurados. Morpheus diz, quer saber do que se trata? A Matrix está em todo lado, à nossa volta, até aqui nesse quarto. Você a pode ver pela sua janela ou pela televisão. Você a pode sentir quando vai trabalhar, à igreja ou paga os impostos. É um mundo que foi puxado para cima na frente de seus olhos para te cegar da verdade. Que verdade? Pergunta Neo. De que você é um escravo, Neo? Como todos os outros, você nasceu em um cativeiro, mantido dentro de uma prisão que não pode cheirar, saborear ou tocar. Uma prisão para a tua mente. Infelizmente, não é possível explicar o que é a Matrix. Você precisa ver por si mesmo. Morpheus abre as mãos. Na direita está uma pílula vermelha, na esquerda uma pílula azul. Morpheus então diz, esta é a tua derradeira oportunidade. Depois disso, não há volta. Se escolher a pílula azul, a história acaba. Você acordará na cama e acreditará no que você quiser acreditar. Se escolher a pílula vermelha e continuar no País das Maravilhas, eu te mostrarei qual fundo vai esse buraco de coelho. Você faz ideia do porquê eu estou te falando isso? Não é só porque eu vou te contar alguns segredos de Matrix e analisar o quarto filme. É porque isso acontece com os meus alunos. Quando eu os apresento a realidade, eu lhes ofereço a pílula vermelha ou a pílula azul. Muitos, então, no começo, acabam voltando para a pílula azul. Mas a grande maioria segue pela pílula vermelha. E muitos se transformam em capitães de suas naves, em bravos heróis que estão seguindo adiante agora, buscando conseguir definir o que é realidade e a alterar. Será que somos capazes de alterar a realidade? Será que somos capazes de alterar o programa da Matrix? É disso que se trata esse filme, esse quarto filme, e ele já dá abertura para um quinto filme, onde toda essa bola vai rolar. Vamos analisar? Eu peguei aqui um trecho do The Guardian, né, que analisa o filme, e as críticas são realmente muito perdidas. É interessante quanto a grande maioria não consegue enxergar o que há nesse filme e o que há nessa série toda, que agora são 4 filmes, e quão importante é essa informação. É verdade que a gente esperava mais. De fato, podia ter sido bem melhor. Poderia ter trazido de volta aquela dramatização e encenação e a qualidade dos momentos, digamos, cinematográficos até, do Matrix 1. Mas, infelizmente, isso não foi o que aconteceu, mas também não está ruim. E quando a gente aprende a olhar, encontra muitos elementos. O que nós temos é um que está na moda agora, é o caráter masculino transformado em uma coisa feminina. Tanto Morpheus está afeminado, quanto Neo está Chicken Little. Então, acho até que eles foram inspirados pelo filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker, onde Luke Skywalker, então, deveria ter tomado lá a sua posição em ser um grande herói de cena, e ele se torna um Chicken Little, um galinho que foge o tempo todo do confronto com o seu sobrinho, que então fez o papel de Darth Vader, tomou o lugar, ou tentava tomar o lugar de Darth Vader frente ao Imperador do Mal. Então, a mesma coisa você tem aqui. Claro que com um aspecto que é justificável, ele não tem mais a memória clara de quem ele é. Então, isso é um paralelo com a humanidade. Nós não nos recordamos de quem somos.
fomos enviados para essa matriz e realidade, uma projeção, que eu não vou discutir todos esses aspectos aqui, mas deveríamos, né? Para que você pudesse entender todo o contexto. Isso está nos cursos. Mas somos projetados para essa matrix de realidade, onde então, em Oblivion, né? Um feitiço típico de Harry Potter, Obliviate, perdemos a memória e nos carregamos aqui apenas em uma ilusão de realidade, ilusão de livre-arbítrio, ilusão de que estamos vivendo o nosso máximo melhor possível ou estamos em busca desse máximo melhor possível, mas como Neo, aqueles que não estão totalmente adormecidos, embora em uma grande porcentagem da Blue Pill, da pílula azul, nós temos aquele impulso interior que chama, que diz que algo aqui você veio para fazer. E, de fato, eu, por exemplo, quando criança, 5 aninhos, eu me recordo claramente de cenas em que eu estava olhando coisas e me vinha esse impulso a frase até clara na minha cabeça: eu vim fazer aqui alguma coisa, mas eu não me lembro do que, mas eu vou descobrir. Então, esse processo todo de vir descobrir quem somos e assumir todo o seu poder pessoal e entender como alterar a Matrix é a puxada que está em toda essa série e muito forte nesse último filme, inclusive com a dica clara do que deve ser feito, que é o que abre para um possível 5º filme, onde eles desenvolveriam, se fossem bons escritores, uma história muito, muito interessante. Mas vamos ver aqui a crítica do The Guardian, onde a pontuação para o filme é baixa, o que eu acho injusto de certa forma, mas vamos colocar aqui. Eles escreveram: 18 anos depois do que pensávamos ser o terceiro e último filme de Matrix, The Matrix Revolutions, Lana Wachowski dirigiu um quarto, The Matrix Resurrections, que seria a ressurreição, né? Então, da revolução vem a ressurreição. Mas apesar de alguns toques engenhosos, um nome muito engraçado, por exemplo, para um café VR, é uma das cenas onde Neo fica encontrando a Trinity, que então se chamava Tiffany, e ele não se lembra dela, mas tem aquele, e nem ela dele, aquele impulso conectivo entre os dois. Então, o termo café VR, obviamente, quer dizer virtual reality. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum, mas analisando. Então, eles se encontravam na Matrix, numa realidade virtual, onde eles tinham a chance de se reconectar. Então, a pedra foi removida da tumba do filme para revelar que o cadáver da franquia, infelizmente, não está lá. Esse é um reboot pesado que não oferece uma razão convincente para sua existência, a não ser arrancar uma 4ª fonte de renda dos fãs de Matrix, submissivamente ligados a novos conteúdos, e não tem nada que se compare ao bullet time, tempo de balas, né? De tirar o fôlego de sequências de ação que tornaram o filme original famoso. O resenhista aqui do jornalzinho famoso tá colocando uma coisa que, assim, ele não deixa de ter razão por um lado, porque, assim, se retoma toda a história. Então, não tem nada de novo, a não ser no final, para quem tem olhos, né? Se retoma toda uma história que se desmonta sobre alguns aspectos e apresenta uma nova volta no ciclo de tempo e espaço virtual, dando uma nova alternativa para que Neo, junto agora com a poderosa Trinity, conseguissem alterar as coisas. Então, tem alguns aspectos que eu vou dizer para vocês, só daqui a pouco vamos terminar a resenha do homem aqui, o atirador de facas em Matrix. Então, o primeiro Matrix foi um thriller de ação sci-fi brilhante e presciente, que em 1999 nos apresentou Keanu Reeves como um hacker de computador com o codinome Neo, tropeçando na aparente atividade de um estado policial de cujo funcionamento ele mal suspeitava. A rebelde carismática Trinity, a lindíssima, eu acho ela muito bonita, Carrie Ann Moss, que aliás
está nos trinques para a idade, traz Neo a misteriosa figura de Morpheus, Lawrence Fishburne, que não está mais nesse filme, que oferece ao nosso relutante herói uma das escolhas mais famosas do cinema moderno, a pílula azul ou a pílula vermelha. Então, o primeiro permitirá que Neo volte ao seu entorpecido quase contentamento. O segundo lhe revelará irreversivelmente a verdade sobre toda a existência. Ele engole o vermelho e descobre que todas as nossas vidas existem em um mundo ilusório, fabricado digitalmente, enquanto nossos corpos em coma são ordenados por suas energias em fazendas gigantes por nossos senhores das máquinas que extraem energia, mas não se explica que tipo de energia. E talvez essa seja uma puxadinha para a quarta, para o quinto filme, porque esse tipo de energia, se pensa em energia elétrica, mas haveria mais formas dessas máquinas produzirem energia elétrica e muito mais eficiente do que precisar de seres humanos. Então, obviamente, se eles quiserem fazer alguma puxada interessante na informação do quinto filme, por aí seria um caminho bastante fantástico. Então, uma sequência vivaz e subestimada de Matrix Reloaded apareceu em 2003 e mais tarde, do mesmo ano, de Matrix Revolutions, em que a ideia perdeu definitivamente o fôlego, diz ele aqui. A terrível verdade é que a monótona realidade em que os rebeldes lutavam contra a tediosa guerra intergaláctica contra essas máquinas parecia mais o Battlefield Earth ou o terrível filme de ficção científica de John Travolta. O cara foi... Não. O que acontece é assim, quando esses resenhistas não entendem a história, eles não conseguem processar o campo de informação, eles saem detonando tudo com aquela mentalidade de só vou pôr defeito, mas eu nunca vou discutir de fato a informação, que é o que o The Guardian fez. Ele não conseguiu discutir a informação e foi o tempo todo quebrando o filme, né? Eu só vou pegar esse último pedaço dele aqui. O quarto filme começa espirituosamente nos mostrando Neo em uma meia-idade abatida e deprimida, totalmente Chicken Little, né? Operando com o seu nome normal, Thomas Anderson. Ele é um premiado, mas importante programador, mas em estado de esgotamento mental, físico e até esquizofrênico sobre os ângulos de vista do filme. Mas há erupções estranhas de dentro de sua realidade alterada. Uma ativista chamada Bugs, Jessica Henwick, essa moça foi muito bem escolhida por sinal, tenta fazer contato com ele, junto com um agente do governo renegado, que é o ator, que eu no começo eu não gostei, depois eu acabei gostando, Yahya Abdul-Mateen II, né, que é o que assumiu a personalidade de Morpheus, que não, Morpheus então teria morrido, porque são 60 anos depois da história última, a trilogia. Portanto, Morpheus morreu, e aí é uma realidade virtual, ele é simplesmente alguém que carrega a informação de Morpheus, uma IA que carrega a sua informação e aquilo que seria a sua mente supostamente simulada. Então, ele é um simulacro de Morpheus que interage agora com o Neo. Isso tudo vai ficar melhor daqui a pouco. Enquanto isso, o obnóxio, o empregador bilionário de Thomas Smith, que é o Jonathan Groff, muito bom, também esse rapaz muito bem escolhido, parece uma versão paralela do sinistro Agent Smith, interpretado por Hugo Weaving, incomparável, nos filmes originais, né? Mr. Anderson. Mas esse rapazinho novo, Jonathan Groff, faz um papel muito, muito bacana, tá? Mas o analista de Thomas, Neil Patrick Harris, que rouba a cena, porque Neil Patrick Harris é espetacular, está à disposição para assegurar-lhe que tudo isso é apenas a imaginação dele. Aliás, ele dá um brilho enorme a esse filme. Mas é isso. E Thomas ainda está profundamente apaixonado por Trinity, a quem ele vê todos os dias em sua cafeteria local. Então, só mais uma crítica do The Times, um trecho que diz assim: Matrix Resurrection
Nem mesmo tem a desculpa da exigência narrativa para se esconder atrás. Não há literalmente nenhuma razão para que ele exista. Veja bem que interessante todos os críticos fazendo essa coisa, né? Um ponto que é incessantemente martelado por um roteiro de segundo ano que confunde autorreferencialidade com sofisticação e, na verdade, inclui a frase nossa amada controladora Warner Bros. Decidiu fazer uma sequência para a trilogia. Né? E é verdade, porque isso aí, eles criam logo no começo do filme uma discussão de que, então, o jogo de videogame que Neo, nessa nova realidade, quando ele foi ressuscitado dentro da Matrix, ele acreditava que ele, então, era um programador que criou um jogo e esse jogo se tornou big hit, né? Grande sucesso no meio dos jovens e que então teve 3 versões e que a Warner Brothers até do jogo transformou em filme e que a Warner Brothers agora exigiu que eles fizessem um quarto. O que é possível que tenha acontecido? Por quê? Porque esses donos do mundo adoram fazer revelações. E no filme tem muitas revelações. Para entrar no clima, uma frase. Bugs, você sabia que isso é um model? Uma simulação usada para evoluir programas? Aqui está a grande chave. Logo no início do filme, você tem uma chave importante. Anota no seu caderninho, que logo no final do filme tem a segunda mais importante chave para você entender. Então, o que é um model? Eles então criaram o quê? Matrix foi quando Neo morreu e se fundiu com as máquinas, porque ele chegou a morrer. Foi criada uma nova versão de Matrix, onde a paz reinou, então aquela cidade que era Zion foi transferida para uma outra cidade chamada Io, então inteligência artificial provavelmente, versão 0, deve ser isso, escrito Io, né? Então eles falam o tempo todo de Io, Io, então uma versão padrão de algo onde existe uma realidade suposta ali. Nessa cidade, a tal de Io, né, onde está a Niobe. Então, a Niobe, ela era jovenzinha na época, ela sobrevive, porque passaram 60 anos, está velhinha, mas ela é que se tornou general da cidade, né? Então, é muito interessante você ver que o que corre na história de Matrix é uma ideia de que, ao morrer Neo, isso não estava, obviamente, dentro da explicação do terceiro filme, ocorre, então, a entrada de um novo programa. E esse novo programa modifica constantemente, tem novos orquestradores do programa, alguns foram expurgados, né? Então, até o arquiteto não existe mais. E o que a gente vê agora é alguém que tem um poder dentro da Matrix, mas é inferior, que é esse analista. Então, anota no caderno que você vai entender uma simulação usada para evoluir programas. Quem são os programas? Eu, você, todos nós. Então, vamos analisar. Algumas coisas importantes para entender do filme, e que tem um simbolismo, obviamente, sempre, né, presente. Quando eles colocam aquele falo eletrônico enfiando na cabeça, aquilo é um exagero absurdo, que se enfiar um troço desse na cabeça, ninguém vai sobreviver. Mas tudo bem, como os escritores gostam desse tipo de formato, eles acabaram colocando isso. Mas aonde eles injetam isso? Exatamente naquela região, na nuca, onde há aquilo que para os judeus é considerado, né, então um simbolismo, um misticismo judaico, o osso-luz. Então esse falo eletrônico, ele é injetado, né, então macho fêmea, fazendo então os polos, criando o que se chama então a área onde a alma reside. Então é a luz, né? Então, isso anota no caderninho, porque não é por acaso que eu estou falando isso, né? É a questão de por que Neo e Trinity não conseguiram vencer a Matrix. É uma questão que a gente vai entender, porque todas essas pessoas que eles estão tentando acordar,
sozinhos eles não vão poder fazer nada, porque essas pessoas estão em pure blue pill, como fala lá, é uma espécie de navegador, né? Que é o que vai sempre dando os toques para eles, operador, né? Pô, ele é um navegador, operador, ele vai dando os toques quando eles estão no Matrix. Ele vai lendo os códigos e a população que está ali na Matrix está em pura pílula azul. O que isso significa especificamente? Bom, nós temos dois caminhos para analisar, que são dois caminhos que provavelmente eles podem seguir durante esse provável quinto filme. O primeiro é que eles são NPCs, né? Então, boa parte atua como NPC, non-player character. Então, esses caracteres que você vê, de personagens que você vê, que é o termo, então, está muito claro naquele filme Free Guy, 2021, do Ryan Reynolds, que eu fiz uma resenha a respeito, eu fortemente recomendo que você veja, onde boa parte do que nós vemos nesta realidade aqui são NPCs. Eles não têm alma, porque para ter a alma é necessário ter um conector. Não precisa aparecer com essa coisa desse falo eletrônico, mas um conector. A pessoa só tem realmente uma alma quando ela está conectada a uma fonte, onde ela envia e recebe informação constante, e uma mente de vários graus comanda e participa dessa realidade. Então, o que você vê é que essas pessoas não têm alma, ou as suas almas foram tomadas e colocadas de lado, que é outra resenha que também existe, que é o Upgrade, também está aqui na tela para vocês verem essa resenha para entender que boa parte da humanidade está caminhando, já está nesse estado, ela foi posta de lado, funciona só uma realidade virtual. Eles se transformaram, você pode chamar isso de zumbis, NPCs, que não têm alma, mas a alma está em algum lugar. No caso de Matrix, a sua origem é daqueles casulos, né? Onde eles ficam colocados naquele gel, onde ficam em estado de coma. Então, esse é um fato importante. No filme é explorado, ele chama bastante atenção, já quando Neo desperta, a Trinity, eles se juntam logo no início, antes de ter um super boom assim, entre eles, e começarem a recuperar os seus poderes pessoais, né? E Trinity acaba assumindo poderes maiores momentaneamente que Neo, depois vai ver o equilíbrio. É nítido que no finalzinho, a última cena mostra que o equilíbrio foi resgatado, né? Mas no começo, o Neo, por todas as suas dúvidas, e Trinity, com menos dúvidas, resgata melhor a sua memória e sua capacidade, chegando antes de Neo a ter mais poderes, mas depois a coisa pode mudar. Então, o que isso significa? Significa que nós estamos vendo a humanidade atual, né, nesta Matrix aqui, sendo manipulada e transformada de fato nesses NPCs, e tudo que está sendo injetado nos nossos corpos, nanorobôs, sistemas de comunicação para a internet dos corpos e a internet da mente humana. Quando você vê o agente Smith, o próprio analista, conseguindo trazer a mente das pessoas para um nível que eles querem, né? Principalmente o Smith, que vou dizer já como ele faz isso, a gente percebe que o Smith representa essa conexão da vontade de alguns sobre a vontade dos outros e assume o poder facilmente sobre um nível de tecnologia. Então, infelizmente, isso é uma coisa que está acontecendo e a humanidade está ajudando para que aconteça com toda a sua força. Aliás, Matrix deixa bem claro isso, que as pessoas estão assim porque elas querem estar assim. Interessante que eles colocaram aqui um aspecto nesse filme entre Trinity e Neo, embora você tenha o termo Trinity 3 aqui nela, Neo, que significa o novo, né? Eles utilizam uma coisa que, novamente, eu acho que foi resgatado de Star Wars, que é a díade, ou díada, né? Que é a questão entre Ben e Rey. No último filme, que eu já mencionei, que eles formam uma dupla de oposição. Então, esses opositores, no caso de Matrix, a gente enxergava
como oposição é clara entre Neo e o agente Smith. E, aliás, ele puxa novamente aqui nesse filme, você não pode existir sem mim, né? Você não pode ficar sem mim, que nós estamos conectados, interligados. Até no terceiro filme, né? A gente vê que Neo se entrega ao agente Smith e ocorre uma fusão entre eles. É aí que Neo, teoricamente, consegue desconectar os agentes que não mais existem da mesma maneira, com o mesmo padrão, embora ainda existam, sobre um comando do próprio agente Smith, quando ele quer. Então, o que falta aqui entender é que se essa dualidade opositora entre agente Smith e Neo e a fusão entre Neo e Trinity, que se tornam oposições, mas de polaridades, mas não de oposição de atuações, gerará a tríade, né? Então, nós temos a díada, então nós talvez tenhamos uma tríada, ou tríade, como se diria mais perto do inglês, onde seja Neo, Trinity e agente Smith. Veremos, porque o próprio Smith disse que nós temos muitas coisas para fazermos juntos nessa Matrix, né? Podemos dar um upgrade no processo e temos que fazê-lo juntos. Ok. Há uma dicasinha aqui. Nós temos a questão do número 8 aparecendo, infinito, ou 8 aparecendo direto. Então, isso está remetendo para uma coisa que os Wachowski já vinham fazendo desde Sense8, né? Que é a série que eles chegaram a criar, que a Netflix depois cancelou, porque estava muito custosa, embora ela fosse bem interessante, Sense8. E aqui, novamente, o símbolo 8 presente, tem atores do Sense8, um dos principais que está presente aqui, da equipe da Capitã Bugs, é um dos principais atores de Sense8. Mas esse não é o caso. O caso é que o número 8 aparece muito constantemente. E aqui está outra dica do que eles estão falando. Anota no caderninho, de novo, né? E o 8 tem a ver com, então, o símbolo do metaverso. Então, o upgrade que o agente Smith não apresenta, isso não está no filme, mas que está nítido o que ele está tentando fazer, e o filme, obviamente, tem todos os patrocinadores por detrás dos donos do mundo, né? A Warner ordenou que saísse, provavelmente para dizer que a saída da Matrix é via a fusão entre realidade e ilusão, que seria então a realidade aumentada, o metaverso. Isso não está no filme, mas é uma conclusão tanto quanto minha, por causa das dicas todas que foram dadas entre frases e simbolismos. Uma questão logo no começo do filme é a questão de se livre-arbítrio existe. Então, free will or destiny, né? Uma das questões. Então, ela diz lá, não existe escolha, pois você já sabia o que escolheria antes de fazer a escolha. Então, para você entender essa questão do que se chama de superdeterminismo, que é uma teoria hoje em que ramos da física, áreas de grupos de pesquisadores estão considerando, tem outra resenha aqui para você ver. Aliás, não é resenha, é um vídeo muito bonito, onde eu discuto o que é o superdeterminismo, onde a escolha já foi feita antes. E tudo aquilo que nós fazemos está pré-determinado por algo que você também participa. Um estado anterior seu escolheu aquilo que o estado posterior, pela ilusão de tempo e espaço, parece estar escolhendo. Esse é um assunto que eu preciso de muito tempo para discutir com vocês e que vai estar no módulo 4 do curso A Origem, que está em andamento agora, e que é um ponto fundamental para entender por que mente humana, por que eu digo sempre que a mente e o cérebro, o banco de dados e informações, é que determina a nossa realidade. E o quanto conhecer o que está acontecendo e compreender o mecanismo do porquê está acontecendo e detalhes da informação, da verdade inserida na nossa realidade, nos leva a dominar e sermos capazes de lidar com tudo que está nos ocorrendo e podermos, então,
chegarmos mais próximos de um certo nível de escolha dentro dos graus de liberdade que nós temos dentro de um programa pré-estabelecido. Porque, embora o programa seja pré-estabelecido, veja num jogo de videogame, o programa está pré-estabelecido. O que você pode executar está lá, pré-determinado. Alternativas são limitadas, mas existem alternativas dentro do programa. E as alternativas te levam a resultados possíveis também dentro do programa. Então, com esse raciocínio de um jogo de videogame, você consegue entender o pré-determinado, decisão tomada anteriormente, que é o programa que existe. Então, quando você vai jogar o jogo, você já toma uma decisão de jogar sob determinados limites e regras, né? Você compra o jogo, instala o jogo, vai jogar o jogo e você se determina a jogar sob certos limites e regras. Então, existe uma pré-determinação. Então, onde está você? Aquele você que pré-determinou o jogo. Aonde estavam todos aqueles Neos, que quando o Neo chega lá, o arquiteto, no filme 3, né? Ele então vê aquele monte de televisãozinha, cena famosa, e cada Neo daqueles falando coisas diferentes. Até tem a questão do merovingio, o francês, que foi um tipo de Neo, já de uma versão anterior, e que nesse aqui foi expurgada a cena com o merovingio. É até muito engraçada, e esse ator, Lambert Wilson, acho que chama, ele é fantástico, é um dos atores que eu mais gosto, por sinal, ele é fantástico, e ele fica lá. Foi mal utilizado, né? Gostaria que ele fosse mais bem utilizado, porque ele reclama de uma coisa que é fantasticamente verdadeira, e ele nos dá a dica de grandes verdades. Ele reclama daquilo que nos retirar, né? Um mundo melhor, de nível de cultura, conhecimento, onde as coisas eram mais elegantes. Na versão anterior da Matrix, existia arte, poesia, charme, elegância, beleza. E nessa versão nova instalada, esse model, né, que ainda está em teste, tudo isso se perdeu. E como não é mais necessário quem traz conhecimento, informação, arte, elegância e beleza e culturas de conhecimentos anteriores, eles foram expurgados na Matrix. Merovingio representa um passado nosso, que é o que está acontecendo agora. A arte se foi, a beleza se foi, o conhecimento se foi. Tudo está a caminho de uma coisa horrorosa e se tornando a cada vez mais feio e sem sentido, né? Para não discutir mais e mais. Então, Merovingio aparece numa cena onde ele é fantasticamente perfeito, engraçado e triste ao mesmo tempo. Para quem vê o filme, né, tem uma frase lá do colega do Neo, quando o Neo vê a Trinity, e ainda estava lá com os filhos dela, naquela história de Blue Pill ainda, né? E esse colega dele diz assim: oh, yeah, she's total F-I-N-G MILF, né? Que significa, nossa, ela é totalmente uma MILF. O que é MILF? É uma coisa que veio daquele filme American Pie, que significa uma mulher casada, né, e com filhos, é o termo mais esse, uma mulher com filhos, mas extremamente atraente. Então, ela é uma MILF, né? Voltando aos números, né? Eu falei do quarto 1313, não falei do quarto 101, que é o quarto do Neo, que era o quarto onde ele ficava. Então, nós temos aqui um código único, mas tem o número 10, que é o número de Deus, né? Diga-se de passagem, o 1 que também representa o número de Deus, os pitagóricos, né? O 303 é o quarto de Trinity, que é por onde ela escapa. Então, se encontra Neo em 101 e se escapa pelo 303, que são os números da Matrix. 11, 33 e 13 da nossa Matrix são os números que eles, os donos do mundo, mais utilizam, né? Aí você tem a famosa frase do agente Smith, que está no primeiro, acho que, filme, e agora é retomada por esse novo personagem que representa o agente Smith. Diz lá: bilhões de pessoas
simplesmente vivem suas vidas oblivious, sem memória, né? E a famosa frase, a história nunca termina, não é mesmo? Estamos sempre contando as mesmas histórias, apenas com diferentes nomes e faces. Isto aqui é o que eu mais ensino meus alunos, que tudo o que está acontecendo hoje é um padrão, eu chamo de algoritmo, porque é um algoritmo, do passado. Porque esses caras que dominam o mundo, eles seguem sempre o mesmo padrão, o mesmo script, utilizando os mesmos elementos, que é tudo que está acontecendo hoje com as picadas mortais. Aconteceu no século XIX, começo do século XX, até as datas. Nós estamos num centenário com as mesmas ações. Então, livre-arbítrio existe. A população mundial hoje, no nível de reação contra as picadas, está fazendo idêntico as mesmas coisas de 1922. Então, ano que vem, nós vamos ver exatamente as mesmas coisas que aconteceram em 1922, conforme eu contei isso em detalhes em um curso chamado Healing, né? Então, quem está no Healing já conseguiu entender esses paralelos e o que significa estar sempre vivendo uma história recontada sob os mesmos padrões. Eles fazem isso porque eles têm um grande poder em inserir esses aspectos que tornam a humanidade preditiva. A mente coletiva atua de forma preditiva, sempre aceitando os mesmos jogos de forma tão positiva que ela recria a realidade. Nós estamos, porque é tudo aceito pela humanidade, com um grande entusiasmo, por incrível que pareça, porque eles reconhecem padrões consciente ou inconscientemente e os repetem com grande significação. Então, a velha pergunta sobre o que é realidade, né? O que é isso exatamente? Tem um momento em que eles colocam Neo, antes de ele, né, lembrar de quem ele era, ele estava sentado na privada, aliás, quando eles querem destruir um character, né, um personagem, eles colocam ele sentado na privada. Então, colocaram Neo sentado na privada, fazendo o número 2, olhando uma parede rabiscada, onde estava escrito que a realidade era uma coisa tão difícil, tão borrada, algo tão desenvolvida com sonhos, que a gente não consegue diferenciar o que é real e o que não é. Então, ele está lá sentado, daquele jeitinho, parecendo um chicken little, um impotente, totalmente depressivo, esquizofrênico, e a parede do lado dele borrada dessa forma. Tudo muito rápido, né? Aí um comentário sobre esse novo Morpheus, que ele aparece de amarelinho, um terninho todo enxutinho, amarelinho. O Morpheus anterior era um Morpheus de preto, aquela coisa marcante, um ator que tinha um domínio muito maior, né, de cena. E esse novo é um jovem, é um bom ator, ele tenta pegar a forma e o poder carismático de Morpheus, sim. Ele consegue? Não, porque o trabalho é quase impossível substituir o ator anterior, né? E o padrão também do anterior é um padrão macho, algo que está proibido hoje em dia. Então, hoje entrou o Morpheus, que tem um perfil afeminado, tá? Com uma roupinha, com padrões afeminados. Então, infelizmente, o caráter de Morpheus também foi destruído nesse aspecto simulado. Então, muito da potência do filme, da série anterior, da trilogia anterior, vem da criação de energia que surgem dos opostos. Veja bem, vê se você me entende. A humanidade hoje, ela está sendo fundida, né? Então, o sincretismo em todos os aspectos. Só que quando você perde as polaridades e não mais as enxerga como reais e válidas, as polaridades não existindo, não existe mais também o quê? A produção de energia vital. Então, a humanidade carece de energia vital. A humanidade está morrendo. Está. Porque ela está sendo apagada. E um dos fatores que está influenciando isso na perda de energia vital é a perda das polaridades. O filme mostra isso escancarado. Então, Neo e Trinity
próximos criavam como um sistema de geração de supercondução de energia as fagulhas entre os dois. Os opostos são necessários para gerar fagulhas. E no caso, entre os dois, gerava um poder de gerar essas fagulhas muito potente, que produzia no filme uma produção energética fantástica. Então, o que você tem aqui com a humanidade trazendo os homens para um lado afeminado e as mulheres para um lado masculino, conduzindo tudo para uma coisa só, dizendo ideologias de gêneros e coisa por aí, vai. É o grande truque dos donos do mundo para desvitalizar. E veja o que aconteceu. É simples. O que é que aconteceu com a humanidade? Ela está completamente entregue, desvitalizada, descerebrada e destudo por onde você quiser passar. Ok? Aquela velha frase que a relação de Neo e o caso, o agente Smith, que agora é o outro cara, diz lá, inevitable. Né? Então, a relação entre os dois é inevitável, porque é o aspecto das luz e trevas para gerar uma síntese. Então, sempre os opostos geram uma síntese. Mas esse é um processo em que os opostos não podem deixar de existir. Então, é mais ou menos uma visão entre Lúcifer e o pessoal gosta de falar assim, Lúcifer e Jesus, né? Como queira, luz e trevas. Então, essas oposições são fundamentais para que o mundo, o universo da luz, possa continuar a existir. Frase do agente Smith, previsível como sempre. Por que é previsível? Porque foi pré-determinado. E Neo ainda é um ser que funciona sob um pré-determinismo. Ele não saiu disso e o segredo está aí. Então, o operador diz, quando Neo e Smith se encontram dentro da Matrix, esse código é estranho. É como um agente, mas ele não é um agente. Smith diz algumas frases muito interessantes, né? Que assim, você nunca apreciou para o Neo nosso relacionamento, não como o relacionamento que você teve com o analista, né? Aí Neo fala, mas ele é meu terapeuta. Aí o Smith diz, ele usou nossa ligação, esse bond, né? Essa ligação que nós temos, e a transformou em uma corrente. É tão óbvio quando você vê, mas essa alteração de código me surpreendeu. Eu não sei como ele fez isso. Você como um nerd careca que ficou hilário, porque o Neo, então, ele tinha uma outra aparência quando vê no espelho. Ele não tinha a aparência do Keanu Reeves, e sim a aparência de um homem careca já de meia idade. Smith, então, com aquele jeito bem sarcástico, diz, eu tenho tantos sonhos, Tom. Para alcançá-lo, eu tenho que dissuadir você de perseguir o seu eu, né? E a mim. Tudo o que você precisa fazer é estar fora da Matrix. Então, o Smith queria que Neo caísse fora da Matrix para que ele, Smith, cuidasse do personagem que é o analista, que é o tal do psiquiatra. Aí Neo diz, você pode ficar com ele, eu só estou aqui pela Trinity. E o Smith diz, ele sabia que você viria, tanto quanto eu. Acredite em mim, Tom. Você não está pronto para ele. Ou seja, o analista tem um trunfo, um nível de organização lá dentro maior do que o suposto escolhido. Que agora são dois escolhidos, é ele e ela. Na parte do Merovingio é muito interessante, né? Quando ele aparece lá e aparece o agente Smith, aparecem uns bugs, que são os exilados, expurgados da Matrix, quando essa nova versão entrou em ação. E lá estava o Merovingio. E aí o operador diz, capitã, eu estou captando portais de muito baixas frequências. Isso foi interessante, porque esse pessoal que estava fora da Matrix tinha baixa frequência. Eles vinham de baixo, né? E pareciam realmente pequenos demônios. Então, eles utilizaram esses contextos para poder fazer alguma coisa chamando atenção sobre
padrões de luz e padrões densos. Tem um aspecto que eles repetem, que é aquele gatinho preto passando, realmente repetiu muitas vezes, mas o gatinho preto significa um distúrbio na matriz. Então, as pessoas não entendem por que ele apareceu tantas vezes, e até um crítico aí reclamou, né? Como vocês viram, o gatinho aparecendo o tempo todo. Já é demais, déjà vu demais. É que o déjà vu significa que o tempo todo a matrix está sendo alterada, né? Então, está ligado, inclusive, com o analista. Então, o analista comanda as alterações da matrix. Então, nós temos que prestar atenção nisso, que não está explicado nesse filme 4. E, obviamente, só vai ficar explicado na continuação, que está na cara, porque para poder explicar todas essas coisas. Então, o gatinho é importante e é diferente do que aconteceu na versão anterior. Inclusive, no momento em que o analista domina Neo e faz aquilo que Neo fazia, sendo o escolhido, quando ele assume o seu poder na trilogia, ele passa a atuar em mais do que 30 quadros por segundo. Veja bem, você percebe, o seu cérebro, não percebe não, o seu cérebro processa 30 quadros por segundo. Só que o seu cérebro grava muito mais informação que 30 quadros por segundo. Esse é um ponto muito importante você entender. Nós podemos ter informação de 30, 60, 90 quadros. E isso significa que a informação está conosco. Mas por algum motivo, que entre os mecanismos da mente preditiva e como o cérebro processa a informação, enviando isso para um funil de processamento e de relevância, ele utiliza 30 quadros por segundo para criar o filme que você está vivendo e que você acha que é a sua realidade. Então, o seu cérebro utiliza esses elementos. Então, você se movimenta, atua através de um processamento de espaço-tempo de 30 quadros por segundo. Mas você tem muito mais banco de informação. Quando eu falo para os alunos que é possível conectar com muito mais dados e processar mais dados desenvolvendo a mente, eles nunca entendem direito o que é isso. E nesse filme mostra o quê? Neo conseguia processar mais quadros. Para isso tem que ser realmente um upgrade. A pessoa normal não consegue fazer isso. Então, ela recebe os quadros, estoca os quadros de informação, mas processa um número menor. Neo, quando era o escolhido, e então se desenvolve, ele fazia o rewind, que significa ele processava mais informação e mais quadros por segundo. Então, quando as balas vinham nele, tchum, 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 desviava das balas, até que então ele passa a parar as balas, né? Que ele continua fazendo isso nesse filme, e o próprio analista faz isso, um jogo que tem de cenas lá. É muito importante você entender isso, porque a maneira como nós somos hipnotizados, a maneira como inserem informação na nossa mente e se torna inconsciente, para que depois você ache que você decidiu por alguma coisa, é exatamente enviando esses quadros subliminais, que eles inserem um monte de quadros extras entre os quadros principais, que você vai estar enxergando como realidade principal, mas esses quadros subliminares é que comandam todo o processo de escolha interior. Então, quem está inserindo os quadros extras? É uma coisa que você tem que anotar no seu caderninho. E por que você está escolhendo os quadros principais dos 30 quadros por segundo? E nessa lerdeza em que nós nos movimentamos, se existem outros quadros acontecendo por aqui. Então, eu vou te dar uma dica, que aí está a questão dos ETs. Que isso eu vou explicar no curso A Origem, em detalhes, dando mais elementos para as pessoas entenderem o que são os extraterrestres e o que somos nós frente aos extraterrestres, ok? Então, continuando aqui, é legal que o analista diz assim para o Neo quando ele está parado, né? E o analista está em mais quadros por segundo. Diz lá, todo esse sofrimento para você entender que o mundo não termina quando você morre. Surpresa!
né? Então ele diz: eu estava lá quando você morreu e eu disse a mim mesmo: essa é a anomalia das anomalias. Que extraordinária oportunidade. Primeiro eu tive que conversar com os Suits. Então esses Suits, né, que é o líder da gangue gerente, que você tem uns padrões lá chamados Suits. Os Suits eram uma gangue em Hampton Green, composta por exilados na forma de empresários de terno, né? Eles são liderados por um gerente e serviram anteriormente como um braço das máquinas, antes de agirem com uma rotina independente quando foram exilados para a Matrix, né? Então, esses suits, pelo jeito, é um nível hierárquico e mostra o que? A turma de terno e gravata. Então, existe acima do analista uma turma de terninho, empertigada, poderosa, os homens de preto, se você quiser chamar, né? Comandando as ordens dentro da Matrix. Interessante, anota isso no caderninho, que isso não se explica nesse filme 4, mas vai se explicar depois. Tem uma frase fantástica quando então está nessa fase em que para o Neo, né? Então ele está em 30 quadros por segundo, só que está em slow motion para você entender. E o analista, que é o Neil Patrick Harris, pega uma maçã, e ele está em mais quadros por segundo, atira, ele não, mas faz o suposto marido da Trinity na Matrix, atirar nela, e ele pega uma maçã. Então essa maçã, sempre a famosa maçã, dentro da realidade. Ele pega a maçã, a bala ultrapassa a maçã, se espatifa, ele para a bala antes de estourar a cabeça da Trinity. Mas ele fala uma frase importante. Ele diz o quê? 99,99% de desejo e medo é o que define a realidade. Vou repetir. 99,99% de desejo e medo é o que define a realidade. Esse aqui é o mecanismo pelo qual a mente escolhe os bancos de informação que entraram na sua cabeça, conscientemente ou inconscientemente. Então, em medo e desejo, as escolhas são feitas de forma preditiva. É por isso que mantém a humanidade com medo de vírus, guerra, tudo isso é encenado. Tudo isso é ensinado, tem, né, as suas causalidades, tem todos os efeitos do jogo que eles armam, mas é tudo uma encenação, é tudo um circo para quê? Para que a minha mente, a mente de vocês, crie a realidade percebida. Caramba! Tudo que está acontecendo através de nossas mentes. Esse filme está dando as dicas de todo o mecanismo, desde o primeiro até esse quarto. Aí ele levanta a maçã e ocorre isso, e ele diz, é só para dar às pessoas o que elas querem, né? Ele diz, desejo e medo é o que elas querem. Então, o que eles fazem? Eles dão para as pessoas desejo e medo. Ah, tem uma coisa muito interessante, esse novo Morpheus, que na Matrix está de terninho amarelo, ele, fora da Matrix, em I.O., ele funciona como uma espécie de bolinhas de nanorobôs, de bolas metálicas, né? Conduzido por uma mente, uma inteligência artificial, que projeta coisas de grafeno e ferritina, alguma coisa assim, que se juntam semi-estruturados, que não é totalmente, mas que então interagem com o sistema e dando até padrões eletromagnéticos de toque, de força, de impressão. Isso é bem interessante, é um assunto que a gente poderia desenvolver um tanto quanto melhor futuramente. Uma frase que o analista fala, as mulheres costumam ser tão fáceis de controlar. Eu sei que é doído na cabeça da mulherada, mas é uma grande realidade. Por quê? Porque o aspecto feminino é facilmente dominado por medo e desejo. É um dos padrões pelos quais se estão afeminando os homens de diversas maneiras a cada vez mais, porque é fácil de os dominar. No final, o agente Smith atira no analista e o tira de cena momentaneamente, o que é bem interessante, né? E aí o Smith vira para o Neo e diz, aqui a nossa aliança termina.
Você sabe a diferença entre mim e você, Neil? Essa parte é importante, pessoal. Ele diz: qualquer um poderia ser você, mas eu posso ser qualquer um. Caramba, pessoal. O que ele quis dizer é que despertar e assumir o seu poder pessoal é possível para qualquer um, mas não é possível para qualquer um dominar a todos os outros. Esse mecanismo é um mecanismo que nós vamos ter que entender em novos filmes, e isso está claro. Aí termina com a frase onde o analista, então, toma uma surra lá da Trinity e ela faz ele se recompor usando um estalo de dedo, que é interessante. E ele diz assim para ela, resumidamente: as ovelhas, que é o povo da Matrix, nós, não vão a lugar algum. Elas gostam de serem controladas. Anseiam pelo conforto da certeza. Eles não querem liberdade e capacitação. Porque ele diz isso porque Neo e Trinity querem despertar o povo que está dentro da Matrix, os que não são só NPCs, mas que são despertáveis, né? E o analista diz que isso não é possível porque eles não querem. E isso é uma grande verdade. Então termina com Neo e Trinity dando um sorrisinho para cada um, né? Saindo os dois voando, e isso fica no ar. É possível despertar as ovelhas? É possível dar a elas a responsabilidade de despertar? É possível dar a elas o desejo de quebrar as amarras do vício, do campo conhecido, e se direcionar a um campo desconhecido, mas que lhe dá a chance de acender a sua verdadeira mente, memória, conectividade, realidade verdadeira e não falsa? Você quer a verdade? Você quer conhecer a verdade? Você quer viver pela sua própria força e expandir aquilo que você é? Você precisa ter coragem para isso. E precisa desejar não a segurança, e sim o desafio que está à sua frente, que é a jornada do herói que você se projeta quando você toma essa decisão. Não é o caminho fácil, mas é um caminho da verdade. E é o único que te faz ser possível se tornar um Neo ou uma Trinity. A escolha é sua. Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Um abraço para você e até mais.